falando hoje sobre autossabotagem e de que maneira que este hábito terrível mina sua potência criadora, mina sua mente completamente, mas, acima de tudo, quais são as consequências, não só imediatas que essa autossabotagem provoca, mas as consequências que você vai acarretar na sua velhice, após, não é tanto velhice assim, não, após os seus 63 anos. Então, como eu estou aqui completando os meus 63, já sei muito bem o que significa esta idade, de acordo com o nosso estudo da antroposofia em relação aos setênios e aos momentos, né, da vida que cada setênio reserva, qual é o impulso de vida. Tanto é que esse estudo biográfico, ele é até um estudo que eu ensino para todas as pessoas que realizam a pós-graduação de terapia avançada corpo, mente e espírito, que nós realizamos essa pós-graduação na Unilumine, e dentro da Unilumine tem um dos protocolos que é justamente este biográfico, essa biografia, o resgate da sua própria história. E esse resgate ele é feito de 7 em 7 anos, então vendo exatamente o que aconteceu em cada um desses setênios, qual foi o impulso, qual foi a força transformadora que estava ali em todo aquele cenário, com todas as dificuldades, com tudo aquilo que você viveu, para que você realmente pudesse evoluir e trazer a sua essência maior. E com isso, você vai paulatinamente, né, de 7 em 7 anos, tendo um novo impulso de vida. Sendo que do 0 até os 21 anos são todos os impulsos karmáticos. É tudo aquilo que a sua alma veio preparada para resolver. Então, todos os perrengues que você viveu durante a sua vida, do jeito que papai e mamãe foram, se te abandonaram ou não, as dificuldades que você teve, tudo isso são impressões que vão ficando na sua mente inconsciente para que você, a partir dos 21 anos, possa paulatinamente ir resolvendo cada um deles. E daí dos 21 até, né, desde os 21 até as suas idades, até os 63 anos, vai tendo um espelhamento do mesmo impulso que você teve na sua fase dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, que é essa fase que se estende a mais, ela é um espelhamento da sua adolescência. A gente diz que a gente vive a nossa adolescência praticamente até os 28 anos, né, que é esse período todo desse espelhamento. Depois dos 28 aos 35 anos, você vai espelhar exatamente o que aconteceu dos seus 7 aos 14 anos. Então, todos os perrengues que você teve nessa fase, você tem a possibilidade dos 28 aos 35 de lidar com isso. Depois dos 35 aos 42, você vai replicar as suas vivências de 0 a 7. E por aí vai. Né? Então, vão tendo esses espelhamentos. Essa fase, né, em que eu estou agora, né, que seria justamente até os 63, eu estou espelhando os meus 0 a 7 anos. Né? Então, assim que eu finalizar, até o final, até o ano que vem, né, março do ano que vem, 27 de março de 2024, eu estaria simplesmente já fora esta lei de espelhamento da biografia. O que significa isso? Significa que eu deveria de ter, eu, como todas as pessoas que vão completar os seus 64 anos, eu tenho um ano para poder fazer todo esse balanço geral, e você que está com seus 62, 63 também está ali na reta final, de fazer um balanço de ver exatamente todos os impulsos que a vida foi te trazendo, quais foram os aprendizados, o que é que você teve que transformar, como é que você tem que fazer de diferente para poder crescer e evoluir. E se alguma coisa você não fez, se foi deixando na bagagem, se foi procrastinando, se foi simplesmente se auto-sabotando, veio isso aqui da vida, mas não quero resolver isso aqui, vou deixar para depois, tudo isso vem com um pacote só nos seus 64 anos. E é aí que começam a vir todas as complicações das pessoas com mais idade. Então, foi todo o seu período, todo o seu processo de vida que você foi se auto-sabotando, sabendo o que tinha que se fazer, porque o que é uma auto-sabotagem? Você sabe o que você tem que fazer, você tem o conhecimento, mas você não faz. Você simplesmente vai se desviando daquilo que é prioritário para você. Você vai entregando para a vida, para situações, delegando para quem não é
de direito, porque a única pessoa que tem como responsabilidade máxima em guiar, em direcionar a sua vida, se chama você. Quando a gente delega isso para marido, para mulher, para filho, para chefe, para isso, para a política, para o país, para não sei o que, você simplesmente está fazendo assim, ó, frufru. Isso tudo que está acontecendo na minha vida não tem nada a ver comigo. Isso tudo que está acontecendo é por causa daqui, de cá e de acolá. Começa a se justificar. Quem se auto-sabota demais tem sempre uma língua afiada para as justificativas. Está o tempo inteiro se justificando de tudo, do que fez, do que não fez, do porquê. Parece que é o rei das justificativas. E quem muito se justifica, pouco realiza. Então, a autossabotagem, ela faz justamente com que você pegue todos os seus arquivos, que seriam impulsos de transformação, mas que você se deleita simplesmente na dor que lhe causou cada um dos sofrimentos, cada uma das experiências, e fica ali debulhado em dor e não prossegue a viagem. Sabe aquela viagem que você faz que de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, ou o pneu fura, ou sei lá, acontece qualquer coisa, e ao invés da pessoa prosseguir a viagem, consertar aquele pneu, ela simplesmente para na estrada. Então, quem se auto-sabota parou em determinado ponto da vida e fincou ali as suas estacas de defesa, que não lhe deixa caminhar nem para um lado nem para o outro. E aí fica simplesmente olhando o mundo passar, a vida das pessoas passarem, as coisas acontecerem para todo mundo, e elas ali falando: olha, eu não consigo sair daqui, porque meu marido não deixa, eu não consigo sair daqui, porque eu não tenho dinheiro, eu não consigo sair daqui, porque. E na realidade ela não consegue sair dali porque ela mesma está minando a sua potência. Ela mesma decidiu ficar presa em dor e sofrimento. Ao invés de simplesmente olhar para aquela situação e falar: isso aqui é meu, isso que está acontecendo na minha vida é meu. Se está acontecendo na minha vida é porque faz parte de mim. E isso daqui é um presente da própria vida para que eu possa refletir sobre que outros tipos de comportamentos, atitudes eu posso ter diante de uma situação como essa. E não ficar repetindo. Então, quem se auto-sabota, o que tem na sua vida é um monte de repetições, de um monte de situações que são exatamente iguais àquelas que teve na sua primeira infância, dos seus 0 aos seus 21 anos, aos 28, aos 35, está lá numa repetição. Muda um pouquinho aqui e ali, você pegar o miolo, é a mesma coisa. E as pessoas falam, não sei por que eu estou vivendo sempre as mesmas coisas, minha vida não deslancha, minha vida não caminha. Não é a vida sempre caminha e está lá. É você que parou, né? E parou justamente porque não está realizando este trabalho interno. Então, a vida nos convida a olharmos para dentro de nós, a buscar em nós as soluções, a encontrar a força dentro de você para simplesmente agir diante das situações e não ficar só reagindo sempre da mesma forma. Não ficar só na reação dos estímulos externos, mas o que é que você vai produzir de diferente. E a hora que nós falamos, poxa, se isso está acontecendo, já aconteceu várias vezes, é porque algo em mim precisa ser mudado. Há uma atitude minha que precisa ser transformada. E as coisas que estão acontecendo não acontecem para te prejudicar, para fazer você sofrer. O que faz você sofrer é se manter na mesma atitude diante das situações. No momento em que você muda a sua atitude interna e externa automaticamente, aquilo ali deixa de causar dor para você. Então, nós temos até os nossos 63 anos, o final do nosso 63, quando iniciamos os 64, todos os recursos necessários para realizarmos essa transformação, contando com estes impulsos de cada setênio. Quando finaliza, é a hora que simplesmente tudo aquilo que não foi trabalhado, ele vem como um pacote único para você. E aí é a hora que as pessoas falam: ah, eu não tenho mais vitalidade, eu não tenho mais tanta energia. Tá, tudo bem, uma pessoa de 60 e pouco não tem a mesma energia física de 30, mas quem carrega o espírito quem carrega o corpo depois dos 60 é o espírito. Quem carrega o espírito até os seus 60 é o corpo, é a sua vitalidade. Uma criança não tem tanta consciência, mas ela tem uma energia vital muito grande, que é o que a carrega. Uma pessoa de seus 30 anos também não tem ali tanto conhecimento e tanto autoconhecimento, mas quem carrega, quem dá a direção, quem dá a força para ela ir, é o corpo dando energia para o espírito. Depois inverte, é o espírito que carrega o corpo.
Então, quando você vê uma pessoa com mais idade, mais vital, mais flexível, corpo mais flexível, o corpo mais vital, significa que esse espírito está mais fluídico, esse espírito está mais forte, fluídico no sentido de força, não está enrijecido. E qual é uma queixa que nós temos assim generalizada quando as pessoas vão ganhando mais idade, elas vão ganhando mais rigidez, não só rigidez física, como rigidez mental. Eles vão ficando muito mais teimosos. E o que é a teimosia? Se eu não quero ver mais nada, porque não viu nunca nada na vida inteira. E daí chega ali no final e fala assim, não quero ver esse pacote que lhe foi entregue, não quero ver, não quero ver. E daí, para a melhor forma da pessoa não ver outras alternativas, é simplesmente se considerar o dono da verdade, o dono da razão em tudo. E você pode pegar esses senhorzinhos mais ali que não fizeram todo esse trabalho, são os donos da verdade, sentadinhos lá na poltrona, ditando o que é certo e o que é errado, em cima daquilo que eles consideraram ou deixaram de considerar, e param de ouvir. Não querem ouvir absolutamente ninguém que lhes diga o que fazer ou deixar de fazer, porque eles acreditam que eles já sabem tudo, quando na realidade nós nunca sabemos tudo. Então, a pessoa que se considera dono da verdade, seja com 60 anos ou com 30 anos, está cego, cego de si, e não quer absolutamente mais nada. Então, é aí que vem todos os problemas que vão subsequentemente acontecendo devido a esta autossabotagem que foi sendo realizada ao longo da vida, onde a pessoa não olhou para as suas próprias questões e não viu o que tinha que ser transformado. Cada vez que você transforma, transmuta algo dentro de você, que você reconhece que o poder está em você, que o poder está na sua mente, que você pode criar a sua realidade e que se ela está de um jeito que você não quer é porque está faltando algum mecanismo aqui mental, emocional, cognitivo seu para poder lidar com tudo isso. E no momento em que você faz essa transformação, a energia que vem é muito grande. A vitalidade que a pessoa ganha é muito grande. Veja você, quando está diante de algum problema onde você não encontra a solução, você fica assim, ai, não sei o que fazer, você não consegue acordar, você mal consegue dormir, você não tem força para nada, porque você está com um problemão, que você não consegue encontrar a solução. No momento em que você usa a sua mente e consegue encontrar aquela solução, uau, de um dia para o outro as coisas todas mudaram. Mas o que é que mudou? Mudou a direção que você vai dar na vida. Quem é que fez toda essa labuta? Foi o seu corpo? Não. Foi o seu espírito. Foi a sua consciência maior. Quando nós falamos de doença no nosso corpo, de doença física no nosso corpo, nós estamos dizendo o quê? Que eu sempre falo, doença é consciência no lugar errado, é o corpo fazendo por você. Por que as crianças adoecem, né? Até aquelas doenças infantis, que são extremamente importantes para as crianças terem aquelas doenças infantis, porque elas são uma própria limpeza. É o corpo limpando tudo aquilo que eles foram recebendo do meio dos pais e que não lhes pertence. Então, este corpo ainda é tão vital que consegue fazer esta limpeza de tudo aquilo que ela pegou, mas que não é dela, porque ela ainda não tem essa consciência para fazer esta limpeza. Mas depois de uma certa idade, quem tem que fazer essa limpeza é o nosso poder mental, é o poder da nossa consciência, é a nossa presença. É ele que vai fazer essa mudança, ninguém mais. Então, meus queridos, você, não importa a idade que você esteja agora, seja lá o que for, qual for o abacaxi que está aí na tua frente, o problema que está aí na tua frente, ele só é problema enquanto você olhar para ele enquanto um problema. Porque, na realidade, ele é um impulso da vida para te tirar de uma acomodação, para te tirar de um lugar parado e te fazer se mover. Então, não é para você pegar essa situação e chorar e ficar ali se angustiando, mas é para você olhar para ela e falar: o que é que eu tenho que aprender com isso? Por que é que eu atraí isso para mim? E o que é que eu tenho que fazer com isso? Qual é a força que eu tenho para lidar com isso? E todos nós temos essa força, porque ninguém atrai algo que não tenha a condição de transformar. A sua mente atraiu, a sua mente tem como transformar. O veículo de atração de transformação está aqui na sua mente, na sua consciência, daquilo que você realmente pode fazer. E aí você adentra outros setênios, outros ciclos da vida, com mais força, com mais energia, com mais disposição. E não decretando, pelo tanto de anos de vida vivido, que já é o fim. Porque o fim só é quando o seu pulmão parar de respirar.
E o que é o pulmão parar de respirar? Quando você parar de trocar nesta dimensão terrena, para ir trocar em outras dimensões. Só que não importa as dimensões que o seu espírito vá galgar. Se aqui você não consegue trocar, você também não conseguirá trocar de forma proveitosa em outras dimensões. Então, o fim desta troca, que seria o fim da morte de um corpo, não é um fim do processo da labutação do seu espírito em luz, nem da sua transformação. Ele só é um fim deste estágio. Assim como um fim de um setênio não significa um fim de uma vida, mas significa um fim daquele impulso de alma para que você entre num outro impulso de alma. E quando nós deixamos esta vida, nós também levamos este impulso de alma para outras dimensões energéticas, onde vamos galgar outras experiências, mas carregando toda a bagagem que conseguimos angariar nesta vivência. Então, qual é a bagagem que você quer não só carregar para uma outra dimensão, mas qual é a bagagem que você quer carregar de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de um setênio para o outro? Olhar para a própria bagagem faz com que você imediatamente perceba aonde é que você está se auto-sacaneando. Porque a autossabotagem é você está sendo sacana com você mesmo. E essa sacanagem que você faz com você mesmo, é você que vai arcar com as consequências dela. Ninguém mais. Então, na hora que você tem essa visão, você começa a ter uma força, começa a agradecer o que está te acontecendo, não importa o quê, e se deslancha na transformação.